Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Mateus capítulo 16, verso de número 16. O texto bíblico diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira parte do versículo: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Após perguntar diretamente aos discípulos: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro foi aquele que se manifestou e fez a sua confissão. Ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro nessa ocasião consistia em duas partes. Antes dos demais, ele identificou Jesus como o Cristo, ou seja, o Messias. Além de chamá-lo de Messias, ele chamou de Jesus de Filho do Deus vivo. Jesus declarou que Pedro, após a sua resposta, era bem-aventurado ou bendito por ter entendido essa verdade e por causa da procedência do entendimento. Bem-aventurado descreve aquele que tem motivo para estar completamente feliz. A procedência, a Bíblia fala que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas o meu Pai que estava no céu, o seu Pai que estava no céu. Ou seja, Jesus diz que a revelação que Pedro recebeu, ela foi divina. No primeiro encontro de Jesus com Simão, Jesus deu a Simão o nome de Cefas, que quer dizer pedra grande ou rocha. O equivalente grego desse nome, Pedro, é Petros, um vocábulo masculino que significa pedra. Quando Jesus disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele poderia estar fazendo um jogo de palavras com o nome que ele mesmo deu a Simão. A palavra grega para pedra é Petra. Na frase de Jesus é feminina e refere-se a formações rochosas e maciças. Talvez as montanhas rochosas em torno de Cesareia de Filipe tenha trazido essa imagem à mente de Jesus. Jesus escolheu palavras que distinguiram Pedro de pedra. O significado dessa declaração de Jesus é objeto de muitos debates. Argumentam alguns que a pedra refere-se ao próprio Pedro. Em outras palavras, Cristo edificaria a sua igreja sobre a pessoa do apóstolo Pedro. A importância de Pedro é vista no fato que ele ocupa, sim, a primeira posição em todas as listas dos apóstolos. Até mais do que isso, o fato dele ter confirmado os discípulos após Jesus ter ascendido ao céu, o fato também dele ter liderado os apóstolos ali no começo do livro de Atos, também é algo que realmente apoia essa visão. Após Jesus ascender, Pedro assumiu o papel de liderança nos seguintes eventos: substituição de Judas entre os apóstolos, foi escolhido Matias, estabelecimento da igreja em Jerusalém no dia de Pentecostes, 3.000 almas aceitaram através da pregação de Pedro, transferência dos dons miraculosos do Espírito aos samaritanos. Pedro e João foram lá e assumiram a igreja que estava dirigida pelo diácono Filipe. A divulgação dos evangelhos a gentios, Pedro e Cesareia. E a condução da assembleia sobre judeus e gentios. No caso, essa não foi ele que presidiu, mas a sua presença foi importante. Outra interpretação desse versículo é que pedra se refere justamente à confissão de Pedro de 2 versículos anteriores. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Esta é a pedra, é isto que separa salvos de não salvos. Isso que separa justos de injustos, puros de profanos. Afinal, não foi só Pedro que teve autoridade sobre a igreja. Jesus conferiu autoridade para ligar e desligar aos demais apóstolos também, em uma outra aparição
dele ressuscitado, e uma outra não. A Pedro não tinha sido aparição, né? Ó, João 20, 21, 23, Jesus está falando para todos os discípulos, com exceção de Judas, que tinha o traído. Jesus disse-lhe outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me envia, eu também envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito, e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Pastor, o que isso significa? A mesma coisa que Deus disse para Pedro, que Jesus disse para Pedro: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Se você perdoa, liga. Se você reter, ele fica desligado. É esse que o texto quer dizer. Se você pegar a sua Bíblia, abrir em Mateus 16, 18, vai ter a referência a esse versículo, João 20, 23. Ou seja, essa autoridade de ligar e desligar do céu não é exclusiva do apóstolo Pedro. No entanto, nessa passagem que Pedro se manifesta, Deus promete apenas a ele. Só que depois que ele haver ressuscitado, ele dá a mesma autoridade aos demais apóstolos. A declaração da encarnação e divindade de Cristo seria o fundamento da igreja, pois todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, 1 João 4,2. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus nele está e ele em Deus, 1 João 4,15. Veja que há argumentos que favorecem a interpretação que a pedra é a confissão de Pedro. O Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. McGarvey escreve: essa verdade que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a mais fundamental do sistema cristão. Dela depende toda a superestrutura, sendo mais devidamente representada pela pedra no retrato do Salvador. A última posição afirma que Cristo é a pedra por causa do contexto geral. O Antigo Testamento diz em profecia que o Messias seria a pedra sobre a qual a nova casa de Deus seria construída. O Novo Testamento afirma que Jesus é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. Nesse caso, o fundamento é a pedra fundamental da verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, fato que Pedro confessou. Aquele que vem a crer em Cristo faz essa confissão antes de receber o batismo, no momento que ele é unido com Cristo e acrescentado à sua igreja. Desse modo, a boa confissão se torna parte viva e ativa do fundamento da igreja. Agora, a segunda parte do versículo também é discutível: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero só ressaltar aqui que em Mateus a palavra igreja só vai acontecer nessa passagem, tá? Você vai ter ela no livro dos Atos dos Apóstolos, mas o único evangelho que contém a palavra eclésia, chamados para fora, é o evangelho segundo escreveu Mateus, justamente nessa parte. Aqui eu também tenho que chamar a atenção para a palavra inferno. A palavra inferno não diz respeito a forças do maligno. A palavra inferno não diz respeito a lago de fogo. Aqui a palavra inferno está falando a respeito de reino dos mortos. Está falando a respeito de lugar de habitação das almas. O correspondente grego dessa palavra, que foi traduzido em português para inferno, é Hades e não Geena, tá bom? No mundo antigo, as portas eram vitais para a defesa de uma cidade e eram indicadores da sua força. A palavra grega Hades corresponde ao hebraico Sheol, ambos os termos referem-se ao reino dos mortos. Jesus combinou os dois conceitos de portas e Hades para falar do reino e do poder da morte. Isto é confirmado pelas expressões portas do Sheol ou portas da morte no Antigo Testamento. Na literatura grega, as expressões portas de Hades ou portas da morte também se referem-se a domínio, império da morte, poder da morte. Jesus diz que as portas do Hades, as portas da morte, não prevalecerão contra a igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a morte não tem poder de manter os cristãos separados de Jesus. Jesus triunfou sobre a morte quando disse aos seus discípulos: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
afirmando assim que a igreja não permaneceria, não atravessaria as portas do Hades, essas portas não reteriam a igreja da sua presença. Jesus triunfou sobre a morte e livrou os que estavam sujeitos. Hebreus 2, 14 e 15. E visto que os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, o poder da morte, a porta da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Pois na morte o cristão não atravessa as portas do Hades, mas imediatamente entra na presença de Deus e desfruta da comunhão consciente com o Pai e com aqueles que foram antes deles. Talvez você já tenha ouvido falar a frase, estar ausente no corpo e habitar com o Senhor. Paulo usou ela pela primeira vez em 2 Coríntios 5:8. Preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Em Apocalipse, Cristo é retratado como possuidor das chaves da morte e do Hades, tá? Apocalipse 1:18. No final, no juízo final, a morte e o Hades entregarão seus mortos e serão lançados no lago de fogo. Esses mortos são aqueles que não participarão da primeira ressurreição. Meus queridos, agradeço por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo os abençoe.